Sejam muito bem-vindos ao podcast dos Ecléticos. Aqui, nesse podcast, somos os alunos da USP e vamos apresentar diversos temas sobre inovações, sobre impactos sociais e fatos históricos também. Mas, nesse primeiro episódio especificamente, a gente vai falar sobre a história do Brasil, sobre como as construções e os diferentes métodos construtivos impactaram o Brasil e moldaram o Brasil. Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero pedir para você deixar o like nesse vídeo e responder o nosso formulário de feedback para a gente melhorar os nossos próximos vídeos também. Bom, nesse primeiro episódio aqui, nós temos o nosso convidado mais do que especial, o professor João Marcos, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua formação, sobre como que o senhor trabalha atualmente, sobre sua especialidade. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer grande conversar com vocês. Eu tenho um carinho especial pela engenharia civil. Eu fui professor no curso de vocês durante 10 anos, né, numa disciplina que é tudo e qualquer coisa sobre arquitetura e urbanismo, né? Arquitetura e urbanismo para engenharia civil. Meu nome é João Marcos de Almeida Lopes, eu sou professor já há mais de 40 anos, né? Comecei dando aula muito novo, né? Saí da faculdade e já comecei a dar aula. Naquele tempo isso era possível. E algum irresponsável me colocou numa sala de aula com 23 anos de idade. Então, faz um bocado de tempo já. E eu sempre ensinei, né, na área de tecnologia, de estruturas, de sistemas estruturais, resistência aos materiais, até isso cheguei já, apesar de ser arquiteto. E normalmente os arquitetos odiarem, né, essas disciplinas. Eu me apaixonei, né, desde a época da faculdade por essa área. Eu sou formado pela FAU, né, USP, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo em São Paulo, no campus São Paulo. E em 1982, né, entrei em 78, formei em 82. Como eu disse, né, comecei a dar aula logo cedo, mas fui fazer mestrado só em 96. Né? Comecei aqui em São Carlos, né, ainda no departamento de arquitetura, a gente ainda era vinculado à Escola de Engenharia, então eu sou mestre pela Escola de Engenharia, né, porém no programa de pós-graduação da Arquitetura e Urbanismo. Aí, posteriormente, eu entrei como professor aqui em 99, né, na USP, e em 2000 eu comecei um doutorado em filosofia na Federal. Então eu tenho o meu doutorado na filosofia e metodologia das ciências, né, aqui na Universidade Federal de São Carlos. E aí posteriormente fiz minha carreira interna aqui dentro da USP. Né? Eu ajudei a criar, né, a fundar o IAU, o Instituto de Arquitetura e Urbanismo. O departamento, né, se desligou da Escola de Engenharia, com apoio, né, da Escola de Engenharia, e a gente criou em 2010, o 14 de dezembro de 2010 foi a aprovação da criação do Instituto de Arquitetura e Urbanismo. Desde então, venho atuando, trabalhei muito na área de cultura e extensão. Eu fui pró-reitor adjunto, né, de cultura, junto com a professora Maria Arminda, que hoje é a vice-reitora, né, está terminando o mandato dela. Mas eu fiquei junto com ela na Pró-Reitoria de Cultura e Extensão entre final de 2014 inteiro, 2015 e comecinho de 2016. Posteriormente, né, trabalhei, né, em projetos de pesquisa, enfim, as coisas que são atinentes aqui à atividade acadêmica. E desde o junho do ano passado eu sou diretor, né, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo. Então eu estou carregando aquela obra maluca lá que não termina nunca. Mas está ficando bonito. Espero que sim. Né? Mas ali cada dia é um leão para a gente se defender, matar, segurar. É uma pauleira lá. A sorte e o azar, né, da empreiteira que toca a obra lá é que eu gosto muito de obra. E por gostar muito de obra também eu sou muito rigoroso lá com eles. Né? Mas, enfim. Bom, é isso. Uma biografia meio geral aqui. Estou nessa atuada aí. Sim. Bom, deu para perceber que é experiência muito grande. É uma honra estar com você aqui, professor.
A gente vai começar com uma pequena contextualização histórica, né? Que começa em 1500, que eu acho que todo mundo já fez as aulas de história na escola, enfim. Mas independência do Brasil Só um segundo. O Brasil ainda era administrado e explorado pelo rei de Portugal. Toda essa economia extrativista que vem, historicamente falando, em toda a região do Brasil, açúcar, ouro, pau-brasil, né? E também a influência da base de mão de obra escrava, né? Que foi um passado bem forte no nosso país, né? E a gente queria saber um pouquinho sobre essa influência dos portugueses, dessa arquitetura que eles trouxeram, europeia, aqui na região brasileira, né? No continente, no geral. Sim. Então, passo a palavra. Eu acho assim, existem muitas histórias, né, do Brasil, né? A gente aprende, né, uma história oficial, né, ela é bastante consolidada, enfim. Né, acho que assim, a gente cresceu, né, ouvindo Pedro Álvares Cabral, porque não sei o que, Pero Vaz de Caminha, né, porque, o Manuel da Nóbrega, o Padre Anchieta, os indígenas, João Ramalho, tem todos uma série de nomes, né, a gente consegue se lembrar, eu ainda um pouco mais distante, né, do meu curso ensino médio, assim, como que essa história toda se sucedeu, né? Como dizem por aí. Eu acho que eu queria usar, né, como referência aqui, né, um filme do Alain Fresneau, né, um filme chamado Desmundo. Recomendo muito vocês darem um jeito de assistir esse filme. Ele é maravilhoso, assim, é um filme muito, mas muito bem feito. Assim, ele ficou... Faz muito tempo que eu assisti esse filme, mas ele ficou muito marcado, assim, acho que justamente por conta, né, de mostrar, vamos dizer assim, ou de pelo menos transformar em imagem, né, uma história mais crua, né, do que foi, do que pode ter sido com mais precisão esse período, né, da chegada dos portugueses no Brasil. Então, o roteiro é da Sabina Anzoategui, deve ser assim o nome, né? E os atores, a Simone Spoladori e o Osmar Prado e o Caco Ciocler. O Osmar Prado, ele é um colonizador, né? Assim, ele vem pro Brasil, enfim, até o nome do personagem, que é Francisco de Albuquerque. Até existiu mesmo Francisco de Albuquerque, mas é 1700, enfim. Enfim, é uma invenção lá do Fresneau. De qualquer maneira, é o papel que é cumprido aqui pelo Osmar Prado. E é um bronco, assim, um sujeito... Assim, ele vive com a mãe, né, e uma criança excepcional. E inclusive uma pessoa com síndrome de Down que faz o papel, né, uma menina, acho que é uma menina, não lembro direito. Mas e o filme, ele tem legenda, porque ele é todo falado em português galego. Nossa, sim. Então ele vai lá para trás, assim, e põe, e é uma mistura de língua, né, assim, porque em volta vamos dizer assim, ali no assentamento, né, onde o Francisco ele está instalado, né, ele tem os indígenas escravizados que estão trabalhando por ali, né? Então, assim, aí no meio das falas também tem tupi, tem o guarani, tem outras línguas também misturadas, né? E inclusive hebraico, né? Porque o Caco Ciocler faz papel de um cristão novo, então, enfim, ele é judeu, e aí era um judeu, né?
Então, assim, é uma confusão de línguas, né? E aí você cai um pouco na real. Você fala assim, nossa, o que se falava efetivamente nessa terra daqui, né? Um momento em que você tinha vários grupos indígenas aqui, né, instalados. É uma torre de Babel, né? E eu acho que isso é um sinal importante porque eu quero salientar aqui, né, no que vocês me colocam, né, em relação às possibilidades construtivas, né, desse período. O filme ele é ambientado por volta de 1570 e é uma época em que Portugal enviava órfãs ao Brasil, né, para se casarem com os colonos. Nossa. Acreditem vocês nisso. Nossa, eu nem sabia que Realmente isso acontecia. Era uma Nossa. tentativa, né, dos jesuítas, né? Veja bem, os jesuítas que, quando uma menina ficava órfã, né, ela era encaminhada para um convento, né, e aí ficava sob a tutela do governo português, da coroa portuguesa. E os jesuítas pediam, né, para a coroa, para enviar essas moças para cá, meninas de 16, 17 anos. Assustador, né? Para se casarem com esses colonos, né? E tem até um trechinho que eu gravei aqui, da carta do Manuel de Nóbrega, do padre Manuel de Nóbrega. Ele dizia o seguinte: já que escrevi a Vossa Alteza a falta que nesta terra há de mulheres, com quem os homens casem e vivam em serviço de nosso Senhor, apartados dos pecados em que agora vivem, mande Vossa Alteza muitas órfãs. E se não houver muitas, venham de mistura delas e quaisquer, porque são desejadas as mulheres brancas cá, que quaisquer farão cá muito bem a terra, e elas se ganharão, e os homens de cá apartar-se-ão do pecado. Rapaz. Qual era o pecado? Nossa. É uma tentativa de colonização mesmo. Dos corpos, né? Então, De Não, realmente loucura. excluir o pessoal da terra, os indígenas, né? Tudo mais. Não, e assim, o filme, ele não fala isso explicitamente, mas ele deixa entender que a menina excepcional é fruto de uma relação incestuosa do Francisco com a mãe. nossa. Não, loucura. Realmente, Não, a gente para pra pensar e não faz tanto tempo, né? A gente para pra pensar, historicamente falando, é muito recente ainda, né? Pois então. E realmente é assustador. É porque- assustador, nossa. Quer dizer, a gente... e aí, assim, o filme, né, tem a personagem, né, que é uma dessas órfãs, né, chama Oribela. Ela é trazida para o Brasil e é obrigada a se casar, né, com o Francisco Albuquerque, que é quem faz o papel é o Osmar Prado. E assim, o filme se desenrola, ela tenta escapar 3 vezes, né, assim, as incursões sexuais são mais próximas de um estupro, né, do que realmente de uma relação marital, né. E assim, apanha desbragadamente, né? Nossa, a coisa... Até que na terceira vez que ela foge, ela é protegida, né, pelo Caco Ciocla, né, que é esse cristão novo, né? E depois de um tempo ela aparece grávida e fica sempre aquela dúvida, assim, de filho de Nossa, quem, de quem que é? Sempre a história. Nossa. É ótimo, o filme, não vou ficar dando spoiler aqui do Desmundo, filme. né? O nome? Desmundo. Desmundo. Que é o mundo desnaturalizado, sabe? Ou desfigurado, melhor dizendo, né? Assim, naturalizado ao extremo, né? Aquela coisa... Então, eu estou trazendo como referência essa realidade, né? Para a gente pensar assim, o que era construir num lugar como esse? Assim, Provavelmente teve muita influência dessa parte de tirar as construções indígenas, né? E trazer Características cada vez mais portuguesas europeias, até ficar totalmente. mas isso, assim, é ao longo de muito tempo. Sim. Né? Assim, até a gente chegar em 1816, na missão francesa, assim, a coisa toda tem muito chão. Né? Assim, e esse processo todo, né? Ele é um processo muito violento. Né? Assim como, né? Nessa certeza. relação, por exemplo, da colonização, que você precisa, né, necessariamente ali escravizar o indígena, trazer escravizados, né, da África, enfim. Isso tudo é uma realidade
que é longínquamente distante, né, daquele que é apregoado como paraíso, né? Assim, sim, com os certeza. europeus achando que aqui era a terra de mana, leite e mel, essas coisas. Né? Eu acho que a gente tem uma visão muito de livro infantil, não sei, até romantizada desse período, assim, sabe que existiu a escravidão e o exploramento de tanto recurso natural quanto dos povos, né? Mas a gente não tem uma noção verdadeira do que realmente, das atrocidades, digamos assim, que aconteceram, né? Então vocês imaginam assim, quer dizer, chegam esses colonizadores, assim, não era um cara que estava no bem bom lá em Portugal, entendeu? Assim, era um cara que falou assim, bom, eu vou, porque não me resta mais nada aqui. Né, vou tentar, assim, eram pessoas, eram broncos, né? Sim. E violentos. Né? E eu acho que, assim, um pouco, vocês até colocam aqui, né, na imagem 9, né, tem uma figura, né, que é um desenho do Debré, né? Eu vou chegar lá, né? Assim, é um salto muito grande, né? Mas eu acho que ela expressa bem, né, o que é, né, a realidade, né, de um país que está em construção. Né? E quem é que constrói esse país? Então, naquele momento lá do Desmundo, né, assim, 1570, que é por volta do período em que rola o filme, isso que eu tinha aqui no país era mato, pedra, terra e madeira. Né? Então, por exemplo, as construções, né, do gênero, né, da imagem 2, né, da construção a pau a pique, né? Basicamente, é o que se construía naquele período. Que aqui, assim, nessa imagem já é uma coisa mais atual. Né? Sim. Vocês imaginam, assim, era pegar uns pedaços de pau no mato, né, trançar com fibra, né, assim, uma fibra resistente. Usar barro, tudo que tinha. E palha na cobertura, entendeu? Então, assim, esse é um pouco o cenário, né, do que se construía no geral, né? Porque, assim, a gente pega, né, situações, né, que são muito atípicas, elas não são normais, né, a realidade desse período. Né? Então, quando a gente pega, por exemplo, uma fazenda, né, na imagem 8, né, na senzala desse período colonial, isso aqui é uma construção com taipa. Né? Então, na construção com taipa, a gente está usando madeira, terra, pedra, né? Assim, alguma coisa já de barro cozido, né? Que é a cerâmica que faz as telhas. Mas, assim, isso é o geral. E aqui é uma das melhores, coisas mais bem construídas. Assim. Eu acho que a gente tem uma visão muito... Toda a construção era gigante, assim, e super elaborada, com detalhes, assim, porque foi o que sobreviveu, eu acredito, né? Porque, obviamente, também, assim, eram construções mais perenes. Né? Então, assim, tem um certo cuidado, tal, enfim. Mas a casa bandeirista, né, por exemplo, assim, a gente fala lá em São Paulo, no Butantã, tem uma casa bandeirista, até hoje, tem 500 anos a casa. Né? Então, assim, ela foi feita com um determinado cuidado, né, para que ela fosse preservada. E ela foi restaurada, assim, ao longo dessa existência de vida dela, né, toda. Então é muito diferente. Né? O que eu acho que é importante, assim, dessa primeira questão que vocês me colocam é a gente frisar que a realidade era bem mais dura, né, do que às vezes a gente imagina. E, assim, o que tem de construção, né, efetiva, né, nessa época, desse período, né, e que se preservou, ela é excepcional. Assim, a maioria das coisas se perderam. Né? O Caetano Galindo é um escritor, que ele é um linguista, né? É um linguista histórico, né? Ele faz linguística histórica e é muito bacana. Ele fala uma coisa que, assim, para a gente é muito fácil, né? Falar assim, nossa herança, né, das línguas indígenas, tal. Então a gente fala Piracicaba, Taubaté, é tudo termos indígenas, anta, tatu, né? Assim, nome de bicho. Ele fala, para além dos topônimos, né, assim, nome de lugar, nome de rio, nome de bicho, de fruta, né, além desses termos, né, a questão toda é que
o tupi, o guarani, as línguas indígenas, as línguas originárias, assim como o nagô, assim, as línguas africanas, né, também de origem africana, elas penetraram na estrutura da nossa língua. Com certeza. Então, assim, a gente, mais do que simplesmente reproduzir palavras, o que é uma coisa mais do que óbvia, né? Assim, a estrutura do jeito de falar, né, é que muda muito da nossa estrutura do português atual que a gente fala, né? Eu só estou dando esse exemplo aqui para, assim, dizer, a nossa arquitetura, nosso jeito de construir, ele é uma mistura, assim, uma bruta de uma mistura. Sim. Tá? Então, Você deu o exemplo da língua, né? Bom, é bem óbvio quando a gente compara português de Portugal com o nosso português, certeza. né? É quase uma língua à parte, o português falado no Brasil. Exato, Porque exato. teve muita influência de todo lugar. E a gente vê isso até nas etnias brasileiras também. O que é o povo brasileiro, né? É uma mistura total. Qualquer um pode ser brasileiro. Então, tem realmente essa miscigenação muito grande, né? E assim, um exemplo bem bobinho, assim, que eu ouvi outro dia de um colega nosso, do diretor do Museu Paulista, ele comentando assim, a gente fala, não fala bebê. Assim, fala bebê, criança, né? Ela diz, é um nenê pra cá, nenê pra lá. É uma coisa africana, né? Que vem de... Exato. Então, assim, são as sutilezas, assim, da língua que às vezes a gente nem percebe, né? E que muda realmente o jeito da gente falar. Eu vou dar um passo, né, adiante aqui e usando um pouco esse argumento, né, da forma como a gente pensa, né, a construção e os materiais, né, que a gente utiliza na construção. É óbvio, né, que ao longo desse período, né, assim, então pegar, por exemplo, né, todo o período da mineração, né, assim, então tem as igrejas, né, de Ouro Preto, né, são que vocês colocaram aqui nas imagens 11, 12, né, são circunstâncias, né, de momentos da história da construção do Brasil que são muito específicos. Tá? Sim. Assim, o ciclo da mineração, né, ele é um período, tá, significativo, importante e que conseguia alavancar recursos, né, de outros cantos do mundo. Tá? Então eu conseguia trazer, né, materiais, não só materiais, mas também conhecimento, vamos dizer assim, Com certeza, né, de além-mar. Né? Então, as características gerais, né, da construção, o trabalho com a cantaria, né, que é construção com pedra, ela tem uma miscigenação, vamos dizer assim, né, de culturas e de conhecimentos técnicos construtivos nesse período. Sim. Patrocinado, né, por uma movimentação de capital, de recurso financeiro, né, muito, muito intenso. Né? Então, isso cria, né, vai criando um mercado. Né? O fato de eu ter gente trabalhando, essa gente que trabalha precisa se alimentar, né? Esse pessoal que se alimenta, compra comida ou adquire comida, sei lá, de que forma, mas de quem está plantando, de quem está criando animais para consumo e assim por diante. Então, você vai criando um mercado, né? E esse mercado é o que movimenta a economia do lugar e faz o lugar se reproduzir, né? Se ele crescer. Então, isso é ao longo de um período bastante grande. Né? Então, eu vou dar um pulo aqui para o século XIX, né? Que dentro de uma questão que vocês previamente me colocaram aqui, em relação à escravidão. Né? Sim. Um historiador baiano, acho que é baiano, ele escreve de lá da Bahia, ele trabalha na UFBA, João José Reis. Ele tem um livro que é maravilhoso, chama Os Ganhadores, e ele fala sobre a greve negra na Bahia em 1857. Não sei se vocês sabem, mas assim, em 1835 teve uma revolta, né, de pretos muçulmanos, né, na Bahia, que é a revolta dos Malês. Sim. Né? E assim, pegou o povo todo lá de Salvador de surpresa, né? Assim, primeiro assim, porque
existia uma dificuldade muito grande com a língua, de novo. Com certeza. Né? Assim, as pessoas, elas se comunicavam e, assim, os donos de escravos, eles procuravam, inclusive, misturar. Então, não deixa junto dois caras que vieram da mesma região, porque eles se comunicam. E eu não sei o que eles estão falando. Pode estar conspirando contra mim. Exatamente. É a origem... Desculpa. Pode falar. É a origem de muitos movimentos culturais, né? A gente tem a capoeira, que foi... Era a luta escondida, realmente. Então... E nesse livro, o João José Reis, ele conta, né, de uma greve, assim, 22 anos depois da Revolta dos Malês, né? Assim, eu não vou lembrar mais a porcentagem, mas a quantidade de pretos escravizados, né, em Salvador era maior do que a de brancos. Ou seja, eles morriam de medo, porque eles têm uma sombra, assim, né? Assim, muito, né? Um tratamento muito violento, né? Porém, já nessa época, 1857, isso. O João, ele mostra uma diversidade tão grande, assim, entre as possibilidades de articulação do que era. Tinha escravizado, ex-escravizado, que era dono de escravizado. Tinha escravizado que morava em outro lugar, não morava com o seu senhor, com o seu dono, né? Tinha escravizado que passava a semana inteira fazendo serviço por conta dele, depois ia lá, pagava uma grana, né, pro seu dono, né? Então, assim, ele mostra que essa relação, né, com a escravidão era muito diversa, assim, né? Tinha várias modalidades, vamos dizer assim, né, de se exercer a escravidão. E, particularmente, né, os ganhadores. Então, assim, uma figura que vocês já devem ter visto por aqui, em algum momento, né, são os carregadores de pessoas. Sim, nossa. Vocês conhecem Salvador? Cidade Baixa, Cidade Alta? Sim. Imagina o que era subir do porto para a Cidade Aquelas Alta. colinas. Então, as dondocas, as madames, os barõezinhos, tal, isso aqui, eles queriam o quê? A cadeirinha. Né? Então, eram dois pretos segurando, né, duas hastes de madeira compridas, assim, uma cadeirinha. O cara sentava ali, era o táxi deles, era o Uber, né? Na época que fazia o serviço de subir e descer ladeira, né, em Salvador. E mais do que isso, né, mercadorias. Né? Então, tinha os carregadores, tal. Esses são os ganhadores, né? O povo que ficava ali e tal, não sei o quê, prestando esse tipo de serviço. E aí, o que é muito bacana, que o João mostra, e eu, assim, gostaria muito que uma hora ele desenvolvesse mais isso como historiador, é a sazonalidade desses serviços, né? Para além da história da greve e tal, que pegou todo mundo também de surpresa, todo mundo ficou morrendo de medo, assim, de virar de novo uma revolta tipo a dos Malês, né? Mas, enfim, para além disso, né, tem um determinado ponto do livro que ele começa a falar dos carpinas, por exemplo, que são os carpinteiros, né? Então, é um conhecimento que vem de África, assim, e um conhecimento que não se tinha aqui, e não era dos portugueses, né? Os portugueses, sim, tinham, mas assim, é um trabalho mais bruto, né? Assim, o que os portugueses trouxeram como conhecimento. Então, você vê isso pelos encaixes, pelas possibilidades de sambladuras, né? Da forma de como encaixar uma madeira com a outra e tal. Então, ele comenta isso sobre os carpinas, né? Esses carpinteiros. Ele comenta também da sazonalidade dos serviços, né? Então, assim, às vezes tinha serviço, né, para fazer como ganhador, tinha época que não tinha. Aonde que eles iam trabalhar? Na construção. Aí você anda em Salvador, vê aqueles conjuntos todos, né? Aquelas construções que são conjuntos grandes, né? Assim, por exemplo, na imagem 3. É uma figura genérica, né, de um conjunto de casas, né, geminadas, coloridas e tal. Quer dizer, esse tipo de construção, né, ele já é fruto dessa mistura toda, né, de conhecimentos. Então, isso tem no Rio de Janeiro, tem em Salvador, tem em Paraty, né? Então, também, né, um lugar em que, na imagem 13, né, você mostra assim, já na imagem 13, por exemplo, eu aponto para vocês esse conhecimento da construção desses portais, né, de madeira.
é um tratamento mais português, né? Sim, com certeza. Da estrutura de sustentação, né? De um vão. Aquela que o conhecimento de carpintaria que os africanos trazem, né? Já é um outro tipo de elaboração. Né? Certo. Então, eu acho que isso vai constituindo, né, um jeito de pensar a construção, né, que é importante. E aí eu chego, né, voltando aqui à imagem do Jean-Baptiste Debré, né, que é aqui a 9. Isso. Pode falar, desculpa. Não, é que você levantou a questão de Paraty, né? Eu acho que todo mundo que já foi para Paraty viu aquelas ruas que você tem que ficar andando olhando para o chão, né, atualmente. Sim, o tanto que eu já tropecei lá. Eu acho que é uma curiosidade, assim, nesse estilo de rua, enfim, era realmente assim ou foi degradado? Tinha algum tipo de estrada um pouco mais lisa ali? Ou realmente eram essas pedras, assim? Assim, até o próprio Debré, ele tem uma figura, né, que eu vou comentar agora, que depois uma hora vocês dão uma olhada, é a calcetaria, né? Assim, o calçamento, né? Para calçar as ruas. Aí depende muito da matéria-prima que você tem. Então, aquele tipo de pedra, eu não vou lembrar o nome agora, mas enfim, tem alguns lugares, o pessoal, eu lembro em São Tomé das Letras, o pessoal falava em pé de moleque, enfim, porque parece que ela cheio de caroço, né? Então, é uma arte, né? Você assentar a pedra, né, no chão é uma arte de compor e travar, né? Inclusive, porque aquilo, né, com o tempo, com o tráfego, né, aquilo vai se deslocando, né? Claro que a gente não tem isso, né, num contexto assim, de tráfego pesado com pneumáticos, né? Assim, com caminhão, carro, essas coisas, né? A carroça, carro de boi, não sei o quê, então roda de madeira. Então imagina, se vocês tropeçam, imagina um cavalo, coitado ali. Né? Mas enfim, nessa circunstância, né, a gente também desconhece, né, outros sistemas. Né? Por exemplo, água de chuva. Tá? Vocês devem ter pego chuva em Paraty? Com certeza. Então, enche de água. Né? Sim, assim, porque ela é muito próxima assim, do nível do mar. Né? Os caranguejinhos tudo aparece assim na rua. É verdade. Agora imagina como é que era sem tratamento de esgoto. Nossa! Nossa. Que horror. É uma outra questão, a parte de saneamento, né? Aqui no estado de São Paulo, né? Nas outras regiões do Brasil, imagino que não tem lugares ainda que é precário o saneamento, né? Mas realmente trouxe mudanças. Ou não, nessa época ainda, século XIX, ainda era muito parecido com... Então, é isso que eu queria voltar aqui. O sistema de tratamento de esgotos, né, ou de coleta de esgotos, era feito por quem? Os escravizados. Sim. Assim, tinha até em Salvador, tinha os escravizados, eram chamados de tigres. Né? Por quê? Porque eles pegavam... Né, bacias, né, vários recipientes com urina, fezes, tá, essas coisas, e aquilo escorria pelas costas, assim, queimava eles. Então foi chamado de tigres, porque ficava tudo meio queimado. É um horror, né? Então o sistema de coleta de esgoto era as costas, né, de um escravizado. Então eu acho que esses aspectos, né, sentiram um pouco desse glamour, sabe? Assim, ai, que lindo, uma cidade colonial linda. Vai lá viver nessa época pra você ver como é que era bom. Assim, eu queria convidar vocês e a todos os que nos ouvem assim, a visitar a exposição no Museu Paulista. É uma exposição do Jean-Baptiste Debré, né, que é uma revisitação, né, ao Debré. O Debré ele veio na missão francesa, né, junto com o grande Jean de Montigny, que é o arquiteto que introduziu, né, o Palladio, né, que é um grande arquiteto italiano, né, introduziu o Palladio no Brasil, né, considerado o cara que trouxe o Palladio para o Brasil. Então, por exemplo,
a imagem 23, né, e 24 também, né, essa linguagem grandiosa, né, de construções, né, com o neoclássico, né, assim, fazendo referência, né, ou um certo ecletismo, né, também, assim, o Museu Nacional, né, assim, isso era casa, né, foi logo que chegou a família real, construíram, né, a parte da base, né, assim, aí depois um segundo pavimento, e aí depois Dom Pedro I, Dom Pedro II, fizeram o terceiro pavimento, e aí pegou fogo tudo, e enfim, agora está em restauro. Né? Mas essa linguagem, né, ela vem realmente, né, com a missão francesa, né, ela é introduzida no Brasil a partir, né, da chegada da família real, mas a missão, ela é uma coisa muito curiosa, né, porque, assim, o Dom João veio para o Brasil fugindo de quem? Não foi do Napoleão? Sim. Sim. Napoleão Sim. era o quê? Francês. Francês. Por que o maldito do rei chama a missão francesa justamente de quem ele está fugindo? Pior, Né? é verdade. A gente assim, pensa, ué, mas o que acontece? Bom, vamos tomar, por exemplo, o Debré. O Debré era um jacobino, portanto, um revolucionário. Sim. E, portanto, né, ele queria a distância É. do absolutismo. Com certeza. Tá? E ele vem para uma corte absolutista, né, empregado de uma corte absolutista. Então, ele sofria muito com isso. Tá? E aí, essa exposição mostra, né, um pouco dessas contradições, da forma como o Debré ele lidava, né, justamente com essas questões. E aí, uma coisa que é muito interessante nessa exposição fala dos dois Debrés, né? De dois ateliês que ele mantinha. Um da corte, assim, todos vocês já devem ter visto em livro de história uma figura do Dom João VI que é dele. Né? Assim, é um desenho do Dom João VI que, com certeza, a memória que vocês têm na cabeça da cara do Dom João, beiçudão, assim, aquela coisa, né? É o Debré que desenhou. Tá? O Dom Pedro também tem desenhos, né, conhecidos dele. Então ele era o fotógrafo da corte. Né? Assim, e ele mantinha um outro ateliê, o ateliê da rua, que ele chamava. Né? Assim, e aí nesse ateliê da rua ele ficava olhando, vendo aquela imagem que eu comentei, né, dos serradores de tábua, né, dos escravizados. Tem várias imagens, né, de pretos trabalhando, comercializando na rua, vendendo aves, né? Costurando, sim, comerciando, vamos dizer assim, né? Mercadejando, né? Coisas diversas, né? Trabalhando na casa dos seus senhores. Tal. Então, e ele fez acompanhar, né, esses desenhos, né, de comentários, né, sobre o Brasil. E aí, assim, eu falo, olha, não tem nada assim, é tudo muito violento. Né? Com certeza. Então, a gente sempre, né, tem acesso a essas imagens do Debré. Né? A gente nunca tem acesso aos textos do Debré. Realmente. Sim. E os textos dele, assim, são doloridos, assim, são realmente, né, assim, muito, muito eloquentes, né, sobre essa realidade, né, do Rio de Janeiro, né, de meados do século XIX, começo do século XIX, até meados do século XIX. Então, assim, é um pouco essa contradição. E eu acho que a nossa arquitetura, né, as nossas construções, elas são uma exposição, uma explicitação, né, dessas contradições mesmo. Então, assim, é um país que vai se construindo, né, assim, em termos de arquitetura, em termos de história mesmo da construção, né, a partir de conhecimentos diversos, né, que vem desde lá da origem dos 1500, né, até o século XIX, né, com parcelas, né, de conhecimento técnico africano, de conhecimento técnico indígena, né, e que vão se sobrepondo e se entrelaçando com esse conhecimento ilustrado, né, português. Sim. Então, dá para a gente considerar que essa mixigenação, ela enriqueceu a arquitetura do Brasil Império, então,
Brasil como um todo. A duras penas, sim. Eu acho, assim, vocês já devem ter ouvido, assim, não só a arquitetura, mas a construção, né, no Brasil, ela é, assim, conhecimento de concreto, né, é um dos conhecimentos, foi durante um período, um dos conhecimentos mais avançados do planeta, assim, né, de conhecimento mesmo, Sim, assim. sim. Assim, o Joaquim Cardoso não nasceu em qualquer lugar, entendeu? Assim, ele... eu conheci um engenheiro, Carlos Vasconcelos, um cara importante da história das estruturas, tal, enfim, é um figurão, ele já falecido. Mas ele contando que quando o Joaquim Cardoso faleceu, vários engenheiros, né, estavam juntos e entristecidos, né, com o falecimento do Joaquim. E aí diz que em um determinado momento um deles teria dito assim, esse sujeito foi pro túmulo, falou um nome feio, e esse sujeito foi pro túmulo e não explicou pra gente como é que ele conseguiu enfiar tanto ferro naquela cúpula invertida do Senado Federal, né? Assim, da Câmara Federal. Por quê? Porque aquilo lá é praticamente uma estrutura metálica, né, de tanta quantidade de aço que tem lá. Bom, mas enfim, eu estou contando isso só para, assim, vocês entenderem que essa diversidade contribuiu, né, para também a gente ter esse tipo de conhecimento aqui, né? Então, vocês estão num curso, né, de engenharia civil que não é qualquer curso também, né? Assim, tem muita coisa da argamassa armada, por exemplo, que foi desenvolvida aqui. A gente está fazendo um prédio de madeira aqui, não é à toa. Tá? Assim, um prédio público, né, de uma universidade pública. Assim, então, esse conhecimento é um conhecimento que decorre, ele é resultado, né, de muita gente carregando baldes com urina e fezes nas costas, entendeu? Esse é um pouco isso que eu queria deixar reforçado aqui, né? Por conta de, assim, a gente apaga as marcas do trabalho, né? Assim, a gente vai tentando esconder de todas as formas, né, como que a quantidade de trabalho que foi investida, né, naquilo para se realizar daquela forma, né? Se tem um passeio, a próxima vez que vocês forem para Paraty, procurem, tem um passeio que você faz, né, com um coletivo, né, lá de Paraty, de pessoas pretas, né? E assim, é muito legal ver o ponto de vista, né? Porque a história que eles vão contar ali é diferente da que a gente foi ensinada e aprendeu na escola. Que a gente só viu o ponto dos portugueses, né? E toda a parte branca. Então, e aí, assim, tem várias coisas assim. As ruas, por exemplo, o fato delas terem uma leve inflexão, né? E aí o lugar onde você fica na esquina e assim, a possibilidade de você se proteger e mirar o inimigo que está chegando, tal. Então, é uma cidade que, assim, ai, que bonitinha, né? Não, é uma cidade milica, assim. Ela tem uma estrutura, né, de defesa militar mesmo, né? Então, é importante conhecer, né, esses outros lados, assim, que estão mais obscuros, porque normalmente, assim, isso a gente vai tentando apagar, vai tirando, porque essa coisa é feia, né? Assim, isso aqui, né, depõe contra a nossa civilidade e tal. Mas não, é importante a gente só é o que é porque, assim, uma vastidão, né, de trabalhadores indígenas, escravizados, de toda a ordem, né, assim, até hoje, né, os nossos candangos em Brasília, os nordestinos nas construções de São Paulo, enfim, acho que isso tudo, né, faz a nossa história e a gente não tem como, né, negar isso. Sim, né? Com certeza. Foi muito suor e sangue para levantar essas estruturas. E você falou da parte funcional, né, militar, digamos assim. Também era um símbolo de poder do Império, essas construções? Sim, sem dúvida, né? Mesmo o Museu Nacional, que era um palácio, tá? Um palácio real. Casa, moradia do imperador, né? Depois, no Brasil Império. Então,
a Academia Imperial, né, na imagem 23, ela é bem eloquente, Imponente, assim, né? sim. Não, mostrar a grandiosidade, a nossa capacidade, né, construtiva, a forma como a gente lida com a construção, com as ordens, né? Essas coisas todas eu não domino, né? Assim, tem gente que faz isso bem melhor do que eu, né? Então, o fato de eu ter esse embasamento, né, o que ele significa, a altura dele, a proporção, né, para a parte superior, né, das arcadas, enfim, isso tudo tem uma lógica, né, dentro de uma perspectiva estilística, vamos chamar assim. Porém, assim, a minha ligação é com o trabalho. Assim, isso que eu acho que... Imagino que até... Perdão. Pode falar. Eu já falei bastante. Pode falar. Não, é que eu ia falar que além das casas, assim, que mostram a grandiosidade, a força militar também, eles faziam isso com as igrejas também. Quanto mais alta, quanto mais imponente, Sim, mais sim. brilhosa, mais perto de Deus. Mais aquele país tá na vista de Deus e é poderoso, sabe? É uma visão bem eurocêntrica, Exato. né, que a gente tem. E realmente era uma forma de suprimir os outros povos, né, que vieram. Eu ia falar da cúpula. Você falou da igreja. Uma cúpula, eu acho que é um símbolo de arquitetura e poder de construção muito grande. Do tipo assim, eu consigo pegar uma coisa reta, digamos assim, e formar uma cúpula redonda, perfeitamente redonda. A perfeição do todos os ângulos iguais e tudo Nossa, mais. sim. Então, essa ideia de... Tudo simétrico, Sim, assim, bonitinho. eu acho que, assim, são formas, né? Vocês me deram a dica aqui para eu avançar um pouco mais, para falar um pouco também da imigração, né? Acho que isso que é um outro dos assuntos que vocês me pediram para pensar a respeito aqui. Tem um sujeito, né, que ele é um engenheiro arquiteto, conhecido, né, é o Ramos de Azevedo. Né? Sim. Então, o Ramos de Azevedo, ele foi um jovem final do século final do século XIX. Os pais dele, vocês com a idade de vocês, né, mandar vocês para Bélgica, né, vocês vão estudar em Ghent, né, na escola, e é uma escola de arquitetura, lá, de engenharia e arquitetura, e à noite tem um curso de artes mecânicas, né? Então vai aprender vidraçaria, vai aprender carpintaria, serralheria, todas as artes ligadas à construção. Ele frequenta esse curso e ele abandona, né? Assim, chega um determinado momento, ele volta para o Brasil com 26 anos. E nesse período ele volta para Campinas. E aí, quando ele chega em Campinas, o pai dele estava acompanhando, ele era de uma comissão, né, que estava encarregada da de uma revitalização, vamos dizer assim, da Catedral de Campinas. E aí, falando da cúpula, eu lembrei da história aqui. E quem tocava essa obra era o Bonini. Né? Bonini é um engenheiro italiano. E uma orientanda minha, Thaís Carneiro Mendonça, ela fez um trabalho de pesquisa e ela teve uma sorte danada, porque era um arquiteto colega, né, que estava trabalhando no Restauro agora, mais recentemente, né, na Catedral de Campinas. Sim. E ele achou uma documentação do Bonini, perdida lá no meio das paredes lá da igreja. E eram listas com o nome dos operários que estavam trabalhando. Tá? O que acontece é o seguinte, a igreja era de taipa. Né? E aí, sim, não pode ficar uma igreja, né, assim, do porte de uma catedral, né, ser feito construído com taipa. Então vamos entijolar a taipa. Então botaram tijolo em volta da taipa, né, para esconder a taipa e fazer firulas, né, fazer frisinho, né, essa coisa toda que se faz, né, no todos neoclássico, os ornamentos, né, os ornamentos todos.
E aí o Bonini era um italianão daqueles chato, né? Um cara brabinho, né? E se indispôs lá com o grupo, com essa comissão. Sim. E todos uns barõezões, assim, né? Do café, de fazendeiros e tal. E nesse contexto, eles tinham a obra andando e todos os operários, o nome deles eram... A gente teve acesso a esse documento, é muito engraçado. São todos italianos. Francesco, Sim. sei lá, nomes italianos aqui. Agora vi um monte de nome. Giuseppe. Enfim. Giovanni. Sim. Todos os nomes italianos, uns 30, assim. E aí o quanto eles estavam ganhando, né? No cada mês, e quem assinava aqui era o Bonini. Aí, deve ter tido, né, a gente não tem notícia disso, algum entrevero entre o Bonini e essa comissão. Tá? E aí, assim, o que acontece? Eles tiram o Bonini do lugar e botam o Ramos de Azevedo para tocar o fim da obra. Com 26 anos de idade, chegando da Europa. Entendeu? Que não tinha terminado de fazer lá. Não começou lá. E você vê, assim, as assinaturas. Aí começa a assinar Ramos de Azevedo. Tá? Ele começa a assinar... Francisco de Paula Ramos de Azevedo, né? Faz a assinatura lá e o nome dos Giuseppe, Giovanni, não sei o que, é os mesmos. Ele não mexeu no time, entendeu? Assim, ele só simplesmente entrou no lugar do Bonini e continuou com os mesmos operários. Ele é muito esperto. Time que está ganhando não se mexe, né? O time que está ganhando não se mexe. Porque senão ele ia ter que adaptar um novo time inteiro, dar as ordens, Exatamente. todas as instruções. Aqueles ali já sabiam o que estava fazendo. Ele chegou só para mandar, tá ótimo. Continua fazendo, tá tudo certo. Assim, diz que a grande contribuição dele, né, para a Catedral de Campinas é a cúpula. Assim, a única coisa que ele desenhou, assim, foi obra, projeto dele, é o toque final, a cereja do bolo, literalmente. Não, assim, e o Ramos de Azevedo, ele se tornou, né, em São Paulo, o maior empresário da construção civil que a gente tem notícia, né? Assim, proporcionalmente, ele é muito maior do que esses caras que estão por aí hoje, né? Assim, bom, o cara trouxe o vidro, né? Saint-Gobain, essas coisas, ele trouxe o vidro para o Brasil, né? Caieiras, né? Produção de cal, né? Era em função das obras da mega empresa, né? que ele promoveu. Quer dizer, o escritório dele contratava os projetos, né? Então, assim, são dois italianos. O projeto do Teatro Municipal de São Paulo, né? Não é do Ramos de Azevedo. O Teatro do Ramos de Azevedo. Não, é do escritório dele. Na verdade, quem fez o projeto foram contratados, né, por esse escritório. Então, assim, ele era um empresário daqueles, assim, mais... Assim, falar em iniciativa privada, tal, não sei o que, está ali, né? Um exemplo. E, assim... eu estou levantando, né, essa história porque assim, às vezes a gente fica venerando, né? Não, que isso. Não, ele é muito esperto. Né? Agora, por trás dele, né, tem uma legião, né, de figuras. Né? Então, você pega aqui os imigrantes, né? Então, a chegada dos imigrantes, né, no porto brasileiro, né? Na figura 18. Nesse contexto, né, assim, essa virada, né, como dizer, você vê essa italianada toda trabalhando no canteiro de obra, mas o que aconteceu com os escravizados, né? Para onde que eles foram? É uma questão que... Eles não tinham para onde ir, essa é a questão. Então, na imagem 19, né, tem até, isso é um pouco mais para adiante, né, trabalhadores indo para a construção, né, para os canteiros de obra. Isso nos remete, assim, por exemplo, a Brasília, a construção de Brasília, tal. Mas isso vem bem de antes. Né? Então, assim, pensando lá nos italianos, né, é um esforço de embranquecimento, né, da população brasileira. Isso tem origem na Lei de Terras, de 1850. Sim. A gente não tem... Eu não sei quanto tempo, vocês me digam o tempo. Sim. Que... Tranquilo. Pode ir. A Lei de Terras é de 1850, é o número 601.
do dia 18 de setembro, né, de 1850. Né? Imagina que você chega assim, a terra sem dono. Né? Tem um dono, assim, os indígenas, não, isso aqui é escritura minha, não tem isso. Não Né? tem. Sim. Assim, o que acontecia? Né? Você tinha, terras da coroa. Então você tinha um regime de sesmarias, né? E de concessão de terras pela coroa portuguesa. Aí depois, posteriormente, você tem todo um arranjo, né, dentro do Império, né, também de concessão para conde, barão, duque e tal, não sei o que, essa turma toda. Né, e um esforço ali, né, de proprietário mesmo. Né? Sim. A lei de terras institui a compra e a venda de terra. Sim. Então, assim, a partir de hoje, né, a terra não tem mais essa história de não tem dono. A gente vai ter que comprar ou vender. É um produto agora. Vai ser um produto, uma Sim. mercadoria. Né? E para isso começar a acontecer, né, como é que começa? Tá, então beleza, mas quem que é dono do quê agora? Então você é posseiro. Então você tinha que comprovar, né, que você vivia daquela terra, né, e produzia com ela. Né? Aí no artigo 1º dessa lei diz assim: ficam proibidas as aquisições de terras devolutas, ou terras do Estado, né, por outro título que não seja o de compra. Então eu tinha que comprar. Excetuam-se as terras situadas nos limites do Império com países estrangeiros em uma zona de 10 léguas, as quais poderão ser concedidas gratuitamente. Aí por uma questão estratégica também, né, do governo. Né, assim. No caso específico, né, tinha um problema sério aqui, né? Nós estamos falando de 1850, tinha mais 38 anos até a abolição da escravatura. Né? Mas já existia, né, uma expectativa em relação ao fim do trabalho escravo. Né? O sistema escravagista já estava em processo. Né? Outros países já estavam, né? Já. Assim, então, essa lei de terras, em 1850, ela foi promulgada 2 semanas depois da lei Eusébio de Queiroz, né, que estabelecia um prazo para o fim do tráfico dos escravos. Sim. E isso já correspondia aos primeiros sinais, né, do fim, da abolição, né, do trabalho escravo e do sistema escravagista. Né? O ventre livre também, né? Isso. Então, assim, o que não adianta muito, porque, eu nasço livre, mas pra onde é que eu vou? Exato, minha família tá presa, minha família tá aqui, minha mãe é escrava, onde é que eu vou? Coisa para inglês ver, né? Como dizia assim na época, né? Assim, para inglês ver. E assim, já na perspectiva disso, eu falei, bom, como é que a gente vai criar um mecanismo aqui de resolver o nosso problema com mão de obra, né? E aí, no artigo 18 dessa lei de terras, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, dizia o seguinte: o governo fica autorizado a mandar vir anualmente, à custa do tesouro, certo número de colonos livres para serem empregados pelo tempo que for marcado em estabelecimentos agrícolas ou nos trabalhos dirigidos pela administração pública, ou na formação de colônias nos lugares em que estas mais convierem, tomando antecipadamente as medidas necessárias para que tais colonos achem emprego logo que desembarcarem. Então já estava em 1850 planejado, né, essa substituição da mão de obra escravizada, né, por uma mão de obra europeia. E você acha que teve sim os engenheiros que trouxeram grandes inovações, mas esses trabalhadores também trouxeram uma... Não sei se inovação seria a palavra, uma influência, isso... grande na construção, né? Sem porque dúvida. Eles trouxeram junto deles a carpintaria, a costura, etc. Assim. Tem assim, uma orientanda lá também do programa, na época ela me trouxe umas imagens de uma oficina de um sujeito que fazia adereços, né? Chamava-se Gerolamo Gio. Assim, era um italiano que ficava na Rua da Liberdade. Eu tive agora recentemente na Rua da Liberdade, tem umas obras lá. Na Rua da Liberdade, número 16, assim, uma coisa assim do gênero, né? Era uma oficina, e lindo essas coisas, assim, era esse tipo de artesão, né? Ou de artífices, né? Eles vieram, né, também e prestaram, não foram para as instalações agrícolas, né? Pô, o cara era urbano, né? Ele não sabia pegar na enxada, ele sabia esculpir
Atlas, assim, fortão, não sei o que, essas coisas, né? Então, era muito diferente, assim, também, né? Claro, sem dúvida, tem essa referência. Mas eu fico pensando, assim, realmente no caso específico da substituição da mão de obra, né? Que aí vocês me perguntam assim, bom, para onde ficaram, né, aqueles escravizados todos, né, e fazendo o quê? O que é mais maluco dessa história é que a lei de terras, ela é explícita. Eu posso comprar e vender, mas nunca para um ex-escravizado. É claro. Politicamente falando, Aí óbvio. ele tá livre, não tem como comprar e não tem o que comprar. Não tem Vai que fazer comprar, o quê? não tem como entrar em um trabalho Que ninguém com vai querer salário. contratar. Exato, vindo imigrantes, né? Fica à margem da sociedade mesmo. E isso, assim, põe pra gente, assim, alguns aspectos que eu gostaria, assim, de deixar bastante ressaltado aqui, de novo, na mesma toada, né, do que eu estou falando desde o começo aqui, desse apagamento do trabalho, né? Da mesma forma, né, que é claro, a gente sabe para onde, né, para onde foram os ex-escravizados, né, se eles estão na base, né, da população, né, são os nossos pobres, né, até hoje, né, estão nas favelas, né, eles estão nos morros, eles estão nos lugares mais pobres, enfim. É muito sintomático, né, que ao mesmo tempo que uma lei de terras, né, desaparece com essa população, né, simplesmente parece que, né, por decreto, né, eu só vou ter lá na igreja de Campinas a italianada toda trabalhando, né? Esse trabalho, né, que foi apagado, apaga-se também, junto com isso, toda a tradição construtiva que veio junto com esse povo. Essa herança de construtiva. Então, assim, né? hoje, vocês já devem ter ouvido falar assim, não, construção com terra? Não, isso é barbeiro, doença de Chagas, não sei o quê. Já. É coisa... 400 anos de construção desse país aqui foi com terra, né? E assim, e de repente ela não presta mais para nada, entendeu? Mas por quê? Porque é o acesso, é o tipo de construção que se tem acesso à base, como você falou, né? Exato. Então, assim, óbvio deu que vai ser É a construção ruim. vista para pobreza. Casa de terra. Um colega e grande amigo, o Thiago Lopes Ferreira, professor na UFMG, ele fala uma coisa assim que eu acho que é muito significativa. Ninguém tem uma fábrica de clinker, né, para fabricar cimento no fundo do quintal. Sim. Mas todo mundo tem um tanto de terra lá que pode construir alguma coisa com ela. Sim, né? verdade. Exato. E então você apaga isso por uma razão pura e simples, assim. E essa condição, né, ela oferece, né, assim, para a gente uma explicação, né, do porquê. Por que a gente precisa esconder, né, esse trabalho? É uma forma de denegar o trabalho, né? E as palavras falam, né? Denegrir alguma coisa. O próprio português já está enraizado. Já está. Então, nessa circunstância, assim, o que eu acho que eu gostaria de deixar aqui, né, nessa conversa com vocês é a gente compreender, né, que não é só um aspecto assim de modernização ou de mostrar civilidade, né, o fato da nossa arquitetura brilhar, né, com as referências ao Palladio, a uma arquitetura italiana, ao Renascimento, né, essas coisas todas. Né? Acho que assim, tem também, né, um aspecto que é o da própria indústria, né, assim, das próprias formas, né, como o capital vai encontrando de fazer com que a sua linguagem, né, ela corresponda, né, a mecanismos, né, de reprodução de valor que são mais efetivos, vamos dizer assim. Então, assim, eu preciso esconder esse passado todo. Eu preciso... a terra não é mais um material que... Assim, não só a terra que o ex-escravizado não podia acessar, mas também a terra com a qual ele construía, ela não serve mais para construção.
Entendeu? É como se tudo que ele fez fosse Sim, jogado. isso é impressionante. Assim. Então, eu acho que isso é o grande barato aqui que eu gostaria de deixar com vocês. Sim. Como uma última pergunta aqui pra gente encerrar, eu gostaria de saber se o senhor acha que essa miscigenação toda de indígenas, africanos, portugueses, italianos e até o conhecimento belga do arquiteto, se você acha que continuou nos anos seguintes, mesmo depois da abolição da escravidão? Assim, no comecinho do século XX, né, então parece piada, né? Parece meme de rede social. Uma empresa chamada KKKK. É uma empresa japonesa. Né? Isso é uma colega nossa, a Kemi Joca, que trabalhou nisso no doutorado dela. Ela descobriu, assim, a KKKK trouxe japoneses para o Brasil. Tá? 1906, 3, sei lá, alguma coisa assim, no comecinho do século XX. E esses japoneses se instalaram no Vale do Ribeira. Né? E em torno de 500 famílias construíram casas usando técnicas japonesas de carpintaria, ensambladuras, com conexões, né? Assim, incrível, incrível. E assim, em torno de umas 100 casas dessas, ainda tem resquícios delas lá no Vale do Ribeira, né? Que foi esse trabalho da Kemi Joca. E se você me pergunta assim, continua. Com certeza. Continua. E entra mais miscigenação. Não, mas aí agora juntou mais os japoneses também, entendeu? Então, assim, acho que é um processo que ele é vivo, tá? E isso vai transformando as nossas formas de construir, vai transformando as nossas linguagens, né? E é um pouco nesse sentido também que eu tenho uma certa esperança, assim, de que, né, a gente consiga, e tem um movimento grande hoje, né, de reconstrução ou de resgate, né, da construção com terra, por exemplo. Né? Então, eu tenho um grupo nosso, do qual eu participo, inclusive, né, que é o ABC Terra. Né? Então, é um grupo de pessoas que está trabalhando, né, construindo com terra. Tal. Ainda é uma coisa muito sofisticada, muito dirigida para um público muito específico. Né? Mas, assim, já está apontando possibilidades. A construção com madeira, né, ela está também caminhando. Tá? Eu posso dizer evoluindo? Posso. Assim, então eu tenho formas de garantir estruturas como do porte do Instituto, como a gente está construindo lá, né, de vigas e vãos com 11, 15, 20, 18 metros de vão, né, assim, usando madeira laminada colada. Né? Então, mas é madeira. Né? Assim, a madeira, vocês sabem o peso específico do concreto, 2.500 quilos por metro cúbico. A madeira não chega a 1.000. É irrelevante perto do peso do concreto, assim, imagina assim, em termos de impacto na fundação, é 2,5 vezes menos do que o concreto. Né? Então, assim, temos que pensar nessas possibilidades, né? Sem preconceito. Né? Eu acho que é um pouco esse barato aqui. Essa é a parte triste, né? Que a história do Brasil é feita por miscigenação. Só que por conta do preconceito, a maioria das pessoas não vê a importância dessa história, não vê que faz parte da própria história, não só do Brasil. Muita gente que eu já vi que tem preconceito com isso tem antepassados que foram esses trabalhadores, sabe? E as pessoas não valorizam a história do próprio país, sabe? Isso que eu acho péssimo. Sim. Bom, eu queria finalizar aqui, agradecer muito a sua presença, professor. Sem você não ia acontecer esse podcast. Muito obrigado, foi ótimo, foi uma honra ter o senhor aqui. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Foi maravilhoso, viu? Muito obrigado a vocês. E para finalizar aqui, eu queria pedir que vocês deem um like no nosso vídeo, comece a seguir o nosso canal e vai lá no Forms, no nosso formulário de feedback, lá na descrição, para que a gente consiga melhorar nossos próximos vídeos e deem ideias de próximos temas para os vídeos também. Muito obrigada. Obrigada.